Ô, Adriano, tudo bem? Opa, tudo bom? Boa Como é que você noite. tá? Boa noite. Que bom ter você aqui mais uma vez aqui junto com a gente na live da Prazer, é nóis. quinta-feira aqui É da isso aí. DNA Sistemas. E a É gente isso aí. hoje Tá vai... conseguindo me ouvir? Só que tá dando... Você tem fone aí? Porque tá dando eco. Eu tô escutando a minha voz aí quando eu tô falando. Entende? Não, tô sem fone aqui, tá lá no carro. Não, beleza, não tem problema. A gente segue assim mesmo. É... Deixa eu baixar um pouquinho então a tua para ver se é aí. Marília, ô Marília, tudo bem? Boa noite. Entrou também aí. É um prazer ter todos vocês aqui na nossa live. Adriano, hoje a gente vai falar sobre empresas familiares, né? Gestão de empresas familiares. Você já trabalha com empresas desse segmento há quanto tempo, Adriano? Então, eu já trabalho desde 96 com empresas, já trabalho com consultoria empresarial Aham. desde 96, né? Vai fazer esse ano 24 anos, né? Não, Se Deus bastante tempo, quiser. né? Com um ano de pandemia, mas É, vai fazer 24. é isso aí. Então, a gente já, por esse percurso, a gente já passou por várias empresas, indústria, comércio e serviço, e várias delas, né, são familiares, né? Como 90% das empresas do Brasil são familiares, né? Sim, E fazem uma gestão familiar. Às vezes são irmãos de frente com o negócio, às vezes é uma herança, às vezes é um pai e uma mãe que estão de frente com o negócio, né? Mas são empresas familiares, né? E o Brasil, ele praticamente, muitas empresas são familiares e poucas são muito antigas, porque a sobrevivência de uma empresa familiar no Brasil é muito precária, né? Poucas ficam até, passam para a segunda geração e na terceira geração, muito menos pessoas, entendeu? entendi, entendi. E essa pandemia aí, como é que essa pandemia tá? O que você vê que está acontecendo com as pequenas e médias empresas hoje, por conta dessa Bom, pandemia? o que que acontece? Muitos negócios fecharam as portas, né? Alguns estão trabalhando virtualmente, mas a maioria das empresas fecharam as portas, como ainda estão com portas fechadas. Algumas fizeram aproveito de algum benefício do governo, mas uma boa parte das empresas, do comércio de uma forma geral, né, ainda está fechada. Aqui na região, nós estamos em Campos aqui, hoje eu estou em Campos, e uma boa parte do comércio está fechada. Então, o que que eu enxergo? Que o retorno disso, né, não vai ser um retorno estrondoso, vão vir, algumas empresas vão começar, vão recomeçar, né, e aquelas que conseguiram sobreviver, elas vão reabrir, talvez num ritmo mais devagar, né, talvez com menos pessoas, menos funcionários, mas elas vão reabrir. Empresas de serviço ainda não voltaram, né, aqui na região, por exemplo. Academia, salão de beleza, muitas empresas de serviço ainda não voltaram, né? E aí nós Entendi. praticamente o interior tem muito comércio, muito serviço, né? Aqui na região é muito comércio e serviço, então você vê muita porta fechada mesmo, entendeu? Grande parte aí do comércio do interior dos estados, né? Não só aqui do Rio de Janeiro, mas de todos os estados, ele é composto e a grande força deles são dessas empresas, né? Essas Aham. empresas hoje que estão sendo aí obrigadas a ficar de porta fechada, a não estar abrindo, né? É muito triste esse cenário. A gente pede muito a Deus aí que isso passe aí o mais rápido possível. A gente entende que a prevenção ela precisa acontecer, mas por outro lado também essas pessoas precisam trabalhar, elas precisam É ter o verdade, sustento delas, né? é verdade. E eu acho que cabe muito às autoridades, né, tentar achar um meio termo, tentar achar um ponto de trabalho onde que de alguma forma, né, de alguma forma a gente consiga ser um pouco mais coerente nessa questão, né?
Uhum. Você Uhum. vê, não sei aí nas regiões que você está andando, mas aqui nas cidades onde que eu tenho trabalhado aqui, você vê as agências bancárias com um número exacerbado de pessoas se acumulando ali nas agências bancárias, assim, uma coisa assim enorme de pessoas. Aham. Enquanto isso, você não vê nenhum tipo de plano de contingência, né, para poder estar ajudando o barbeiro, a dona do salão de beleza, que pode muito bem, se tiver um protocolo de segurança, se tiver uma organização feita de uma maneira coerente, eu acredito que já poderia estar de uma maneira gradativa, obviamente, tá conseguindo movimentar aí essas pequenas empresas. Então a gente fica muito, pelo menos eu tenho visto muito falta de coerência em muitas situações, né? De você tem coisa que o cara pode ficar aglomerado na porta do supermercado, mas ele não É, pode ir no salão cortar o cabelo. é. Então Na isso aí verdade, eu fico um na pouco verdade, perdido, não consigo entender muito bem isso, é, né? na verdade é meio que um castigo, né? A ideia é criar algum tipo de castigo para se perceber que há proibições, né? Para que você tenha consciência de que é uma doença que está circulando. Então, assim, a melhor medida era ninguém sair de casa durante 15 dias e Sim, pronto, e acabou. Fechar tudo, né? sim, sim, também E que aí concordo. o vírus não circula e acabou tudo. Ninguém se mexe mesmo e acabou, para tudo. Ninguém fatura, ninguém paga, 15 dias. Aí, de repente, né? Se fosse essa a solução, né, no caso. É, Mas, enfim, as empresas. Você fechar uma empresa um mês é uma coisa, né? Isso acontece até em tempos normais. Eu vou fechar porque eu vou reformar a loja, né? Eu vou sim. fechar porque eu vou. É um período que esse setor aqui eu vou ter que reformar para um investimento. Mas não é o caso. Nós estamos passando por uma pandemia e o que assusta é que a gente não tem previsão, né? Quando é que vai voltar? Quando é que vai voltar aos poucos? Já é imprevisível se eu vou voltar com todo o gás ou vou voltar com meia boca de gás, né? Pois Já tem então, essa é. imprevisibilidade. E eu não sei nem quando que eu volto, né? E se voltar, qual o risco de eu voltar a fechar, né? Ou seja, Exatamente. são muitas dúvidas e eu já tinha pensado isso desde o início. Quando começou a pandemia, tudo me espantou, porque isso nunca. Eu sou trabalho com consultoria. A gente tem que dar a melhor solução para o cliente. Só que você não tem solução quando ele fecha a porta do negócio. Acabou, a solução Exatamente. ali, acabou. Qual é a sua Exatamente. solução? Você vai cortar o cabelo pela internet? Não, você não vai cortar o cabelo pela internet, né? Ah, Exatamente. tem muita coisa que vai se recriar. Mas o mundo não vai ficar recriado por causa de pandemia, né? Então, ele vai voltar, sim, vai voltar. Algumas coisas vão voltar, podem ficar home office, mas o mundo vai voltar, sim, vai voltar normal. As pessoas, né, querem sair para a rua, elas querem dar uma volta, elas querem comprar, querem praticar, são consumistas, então é uma ordem natural do ser humano. Você quer uma coisa nova, você quer uma coisa diferente, entendeu? Então isso Com naturalmente é que vai certeza. acontecer. Ok? Fala pra gente um pouco sobre as estatísticas de empresas familiares no Brasil hoje. Tá. Como é que funciona hoje no Brasil, né? No Brasil, nós temos mais ou menos 90% das empresas do Brasil são familiares, né? Levando em consideração não só a família dentro do negócio, que é o assunto, mas empresas com pensamentos familiares, né? Além de eu trabalhar com o meu parente, todos os meus funcionários têm parente na minha empresa. Então, Sim, no interior, né? Você é do interior, a sim, gente é né? Você sabe muito que funciona isso muito, né? O, sim. o primo está num setor, o irmão está na área comercial e por aí vai. Você tem a família inteira, né? E o pensamento familiar. A mulher, a esposa do fulano, que é primo de Beltrano, também trabalha lá. Trabalha marido e mulher no mesmo setor.
né? Ou no interior, vamos dizer, você tem uma indústria, e aí a indústria vai crescendo durante os anos, e aí você tem um camarada que trabalha lá na indústria, no setor de operacional, ele trabalha lá há 10 anos com você. Aí ele fala que tem a filha dele que quer arrumar um primeiro emprego. Aí você arruma um emprego para a primeira filha dele, lá no escritório. Aí, ou seja, você tem uma família ali dentro, além da sua família. E aí você tem várias famílias dentro de uma empresa familiar, né? Então, o que acontece no Brasil é isso. E por que isso? Por causa da confiança. O que mais assusta os empresários é a confiança. Quem eu vou confiar? Alguém que pelo menos eu sei que o pai trabalha aqui, então não vai fazer nada que desabone a conduta. Então, as empresas familiares no Brasil são... Então, 90% das empresas no Brasil são familiares, né? Os dados que eu tenho até 2018, 2019, praticamente 16 milhões de empresas no Brasil são familiares, né? Que é 90% das empresas do Brasil. E existem grandes grupos, né? A Volkswagen, né? A Casas Bahia, são empresas familiares. Só que a empresa ela pode ser familiar, não há problema, nem vejo problema nisso. A minha preocupação é no pensamento exclusivamente familiar, porque aí é onde começa as indecisões. Por exemplo, o pai quer ir para um canto e o filho quer ir para outro canto, né? Os parentes querem ir para outro canto. Então cria-se uma coisa muito personificada e não profissionalizada, né? Vamos por aqui porque eu acho que aqui é melhor, né? Vamos por ali porque eu acho que ali é melhor. Então vamos falar sobre as estatísticas. No Brasil, 65% do PIB são de empresas familiares. E 75% dos empregos no Brasil são empregos por empresas familiares, né? Ou seja, a gente tem muito mais empresa familiar, privada, né, do que no setor público. A gente fala de empresa familiar. A cada 100% das empresas familiares, sem contar a estatística de que uma pequena empresa não sobrevive, 90% das empresas não sobrevivem até o segundo ano, o terceiro, que não tem nada a ver com familiar. Já começa na gestão ruim, né? Então, vamos falar da familiar. 100% das empresas familiares, esse dado impressiona, 30% sobrevive quando o filho começa a ficar de frente. Ou seja, o filho acaba sendo responsável pelo negócio desandar, né? Isso são dados estatísticos, não sou eu que estou dizendo, são dados estatísticos. Entendi. Dados do Sebrae, se vocês quiserem, podem pesquisar. Então, 30% das empresas que sobrevivem, 70% quebra. Então, nós já temos um problema aí. Quando tem essa passagem de bastão, quando sai do pai para o filho, você está dizendo Exatamente. isso, né? Exatamente. Olha só, é um número realmente impressionante. Desses 30% que sobraram, 5% de 30% sobrevive para a terceira geração. Ou seja, o filho tocou bem o negócio, fez o negócio funcionar e vai sobrar para o neto, né? E aí 5%, ou seja, de 100%, 5% sobra. Então, por isso que as empresas no Brasil não tem muita empresa velha, antiga, né? Você vê, na sua região tem uma empresa tem uma empresa antiga aí, a Copap é antiga, não é isso? Sim. Né? E as indústrias da região de Pádua são antigas, mas tem muitas novas. Tem muitas Sim. novas. Novas Sim. que eu digo de 10, 15 anos, tem muitas na sua região. Então, são poucas as que são antigas. E aí começa o processo, né? Por que acaba acontecendo isso? Porque há uma confusão entre o que é uma gestão profissional e uma gestão familiar, né? O que é uma gestão profissional e gestão familiar? A gestão profissional pode ser com a família? Pode ser com a família. Só que o grande problema é que isso tem que ser passado e ponderado como se fossem pessoas que ali estão para resultado e não para o relacionamento, né? Por quê? Eu conheci muitos pais empresários que não mandariam o filho embora pela maior cagada que o filho fizesse. O negócio desanda, mas ele não vai fechar o negócio, porque ali é o filho dele. Ele quer que o negócio funcione, que o filho dele aprenda, né? Vai discutir, vai brigar, o assunto vai levar para a mesa do jantar em casa, e isso é ruim, né? Porque o negócio não fica profissional, ele fica mais pessoal, né? Então, por essa confusão, você acaba abraçando a família inteira dentro da sua empresa, né? Se mandar embora o sobrinho, o tio vai brigar com o patriarca, enfim.
você cria uma sensação familiar dentro da empresa de que depois que entra, pronto, se mandar embora e aí já cria uma distorção na família. Na verdade, você meio que se acorrenta para tomar algumas decisões, né? Você fica meio E, que acorrentado por conta desse laço familiar, desse laço aí de parentesco, né? E sim. o que você acha que faz com que essas empresas consigam ter sucesso, né? Numa situação dessa aí de você ver lá o parente não tá fazendo a coisa certa, o primo, o filho, o que tem que ser feito para mudar esse panorama para que isso não aconteça? Bom, vamos lá. Primeiro você precisa definir responsabilidade dentro da empresa. Quem é o responsável? Normalmente, as empresas não nascem grandes, né? Elas nascem num determinado tamanho, ou até pequenas, e elas vão crescendo. O que faz ela crescer são os investimentos que vão sendo feitos, privados, e elas vão crescendo. Então, as empresas familiares, né? Se acontecesse da vontade do filho de realmente tomar frente, né? Porque o que acontece? O filho acaba entrando para a empresa. Muitos entram com vontade. Então, aqueles que entram com vontade, eles podem começar aos poucos, que é o ideal, o filho já ter uma sensação de estar presente no negócio. Isso já ajuda muito. Em quê? Em responsabilidade, né? Em horário, em prestação de serviço. Né? Então, o primeiro passo sugerido é que a empresa, independente de ser familiar, ela seja profissional. O que é profissional? Cada um tem a sua função ali. Ou seja, você tem o diretor, né, o diretor-presidente, você tem o gerente comercial, você tem o gerente financeiro. Normalmente, quando começa a empresa, marido e mulher, o marido ele é o comercial, ele compra e vende, e a mulher é o financeiro, que ela acaba controlando, né, toda a condição de pagamento, de recebimentos. Então, assim, eu estou dizendo que isso não é uma regra, tá? Sim, Acaba se sim. configurando dessa forma, pela minha experiência, o que eu estou passando aqui para vocês, né? É uma Uhum. informação de um especialista que eu estou há 23 anos trabalhando em empresas familiares. E já trabalhei para mais de 500. Então, o que eu estou te passando aqui é uma experiência de campo, né? Eu posso afirmar para você tudo isso que eu estou te dizendo. Então, as empresas elas vão crescendo, cada um vai se definindo em algum papel, e o que deve, cada um deve ter a sua meta. A meta comercial para o gestor comercial. A meta financeira, né, que tem que ser responsável pelo controle financeiro, para o parente que está na parte financeira. A meta de crescimento para o diretor, presidente da empresa. Né? A meta de produção para o filho que está na indústria da empresa. Agora, você profissionalizou, determinou o papel de cada um? Determinou. O filho que está na produção fez um papel e errou, perdeu vários clientes porque a produção, o produto ficava ruim, porque o cliente cortou a demanda, porque o produto não chegava a tempo, esse filho não deve estar mais na produção e acabou. O negócio tem que ser profissional. Então, não há problema ter a família trabalhando na empresa. Há problema da empresa não profissionalizar. Profissionalizar Entendi. é cada um no seu espaço. É melhor para uma empresa pagar o salário de um parente em casa do que a empresa não progredir pela presença de um parente dentro dela. Entendeu? É, Essa é a minha. na verdade, eu acho que as duas pessoas, tanto aquele que está gerindo o negócio, quanto o filho ou a filha, ou o sobrinho que está ali, os dois têm que entender que um precisa definir o papel do outro, e o outro ele tem que entender que aquilo ali depende, toda a família depende daquilo ali, e é Exatamente. necessário que ele também tenha uma visão e um olhar de que lá no futuro aquilo tudo ali é uma preparação para ele, então ele Perfeito, precisa entender aquele perfeito, processo, ele precisa entender, na perfeito. verdade, acredito eu que todos os processos do negócio para que no futuro ele realmente consiga estar preparado e tenha conteúdo, né? Perfeito. Infelizmente, você vê muitos filhos de donos de empresa que querem
pular etapa, né? É. Ah, não, peraí, pai, Querem me ser dá a dono, empresa. querem ser dono, né? Exatamente, exatamente. Querem ter o poder na mão. E às Exatamente. vezes, e às vezes Isso. reclamam da falta de poder de tomar decisão, porque é o pai que determina. Só que o pai é que tem que determinar mesmo, porque foi o pai que criou do zero o negócio, né? Exato. Agora, eu conheço empresas, inclusive passei por algumas recentes, que o pai já está com 75 anos e o filho tem 30 e poucos, o outro filho também, mais ou menos. Só que assim, nenhum dos filhos estão de frente com os clientes. E o pai não atendem aos clientes bem, não tem um bom relacionamento com os funcionários. Então, chega numa determinada situação que você percebe que quando um filho quer absorver um negócio, ele tem que passar por todas as etapas da empresa, em todos os setores, entender as pessoas, os processos, saber lidar com as pessoas, não por você ser dono, mas por você ser gente, e a pessoa que está trabalhando para você ali é gente, e Sim. saber fazer contatos comerciais. A não ser que você tenha um produto que vende muito bem, que você não precisa. E mesmo assim, donos de empresa fazem negócios. Eu não conheço dono de empresa que não faz negócio. Ninguém faz Sim. negócio para você. Se alguém for fazer um negócio para você, né, praticamente, se depender de uma pessoa, né, você vai depender de uma pessoa que não é dono do seu negócio. Praticamente, essa pessoa vai querer montar um negócio para ser seu concorrente, né? Sim. Se for tão fácil. Agora, um produto, tudo bem. A gente vai falar com a rede, né, mas não são os donos que são negociados. A gente vai vender para uma rede de supermercado, por exemplo, um produto que eu produzo, eu vou vender para uma rede de supermercado. Eu não preciso conhecer o dono, beleza, mas eu tenho que ir lá, eu tenho que saber como é que é o trâmite de vender, porque em algum momento aquele supermercado pode parar de comprar comigo. Né? Então, se eu dependo de alguns clientes principais, eu tenho que entender todo esse procedimento. Como é que faz para eu vender mais no mercado tal? Como é que faz para eu Sim. produzir mais? Como é que ele quer esse produto? Eu não posso ficar na retaguarda porque eu sou dono, vou ficar aqui no escritório, né? Só separando contas a pagar e receber e o que sobrar eu divido. Né? Esse é um pensamento muito errado. E muitas empresas, a gente tem aí, ó, já que nós estamos falando que 70% quebra, né? Você pode ter certeza que não cumpre o dever de casa. Não é isso? Os herdeiros não cumprem o dever de casa. Aqueles que eu já vi o contrário. Eu já vi empresas familiares que eram de um tamanho X e quando o filho tomou a frente, o negócio ficou 10 vezes X. Ok? Então, e a decisão numa empresa, quanto maior for a empresa, mais as decisões têm que ser tomadas. Quando você tem empresa familiar, né, onde o pai não concorda com o filho não concorda com o pai, enfim, acaba-se não traçando estratégias de crescimento, de desenvolvimento, de treinamento das pessoas, de melhoria nos processos, a não ser que o pai tenha plena confiança que as ideias do filho são as melhores e aí toma frente e aí parte para Eu acho que seguir. nesse processo que você está falando aí é muito importante a questão do saber escutar, né? Tanto um Sim, quanto, né, as pessoas que estão sim, sim. envolvidas no processo, elas precisam saber escutar. O próprio gestor, a pessoa que é tomadora de decisão, ela tem que entender que ela também ela não tem lá a verdade absoluta, não é dela. Um Sim, bom gestor, eu sempre falo isso com os meus clientes, que um bom gestor é um bom ouvinte, né? sim, Se você é um bom gestor, você é um bom ouvinte. Você escuta o que as pessoas estão falando sim. e traça em cima disso o que está sendo. Porque você vive de oportunidades, né? Você pode receber Exatamente. você tem que tomar decisões o tempo todo. Se você tem que tomar decisões o tempo todo, você vai estar ouvindo todos os lados. Exatamente. Até que você vai ouvir uma ideia maravilhosa que você não tinha pensado antes e vai poder seguir aquele Uhum. caminho e vai ter um sucesso ali naquela atitude. Eu vou, eu Então, vou, eu vou te falar rapidinho aqui uma história que eu passei há pouco tempo num cliente. Eu cheguei para visitar esse cliente, né? Foi o primeiro contato que eu tive com ele. Ele era um varejo, era uma farmácia. Ele deve ter por volta de 40 anos, com a mãe dele de 70 e poucos anos. Cheguei na farmácia, a mãe estava no balcão sozinha,
atendendo ali, toda simpática, e ele lá dentro. Aí eu chamei ele e tal, começamos a conversar. Ele, cara, não posso colocar uma ferramenta de software agora não, por conta de que tá muito ruim, a minha farmácia tá aí, você tá vendo, tá bem vazia e tal. Tá, eu fui conversando com ele, fui perguntando para ele, mas vocês estão aqui tem quanto tempo? Não, essa farmácia aqui é uma das mais antigas aqui do bairro. A gente está aqui há mais de 20 anos, né? Tá, e como que era lá atrás? Lá atrás tinha o meu pai e tal, eu ficava aqui no balcão, a gente atendia. Você começou a trabalhar aqui com quantos anos? Ele falou comigo, eu comecei com 14 anos. Como é que era com 14 anos? Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a trabalhar aqui, a loja era cheia, tinha muitos clientes e tal. Aí eu perguntei, aonde você trabalhava? Eu trabalhava aqui no balcão. Aí eu perguntei, por que hoje você está escondido lá dentro do escritório? Aí ele falou assim, não, é porque as coisas não estão indo, aí eu fico preocupado. Eu falei assim, não, mas o problema, você deixa a sua mãe aqui e fica lá no escritório, mas não encara o problema de frente. Você tem que... Não adianta você ficar achando que está lá dentro do escritório, que está tentando ter ideias mirabolantes e que você não vai conseguir ter. Você tem que vir para a linha de frente. E a gente fez um trabalho, consegui convencer, a gente colocou a ferramenta lá, começamos um trabalho de gestão, ele entendeu que precisava ser mais atuante junto com a mãe dele, né? Ele não entendeu ainda que o bastão já estava com ele, certo? Uhum. Ele não entendeu que o bastão já estava com ele. Então a gente deu Exatamente. meio que uma sacudida nele para ele entender que o bastão estava com ele, que era ele que tinha que tomar as decisões. Ele não precisava ficar mais dependendo de outras pessoas para tomar decisões por ele, né? Exatamente. Enfim, tem essa questão da família, né? Às vezes tem o pai, é muito centralizador, né? Então ele acaba, por ele fazer muito bem alguma coisa, ele acaba deixando de passar. E tem outros pais que passam muito bem para os filhos, como que ele vai dar seguimento à empresa. O filho também tem que perceber que o que é que meu pai faz hoje, que se acontecer qualquer problema, né, eu venho a saber fazer, né? Nós estamos falando ainda do filho que está na empresa, porque tem filhos que nunca participaram do negócio, né? O cara, às vezes o empresário tem uma indústria, ou o empresário tem uma indústria e o filho é médico, né? Ou seja, quem é que vai dar andamento? Muitas empresas de médio porte costumam contratar CEO, né? Aqui em Campos tem empresas de médio porte, o que fizeram? A família, a empresa familiar, mas eles abriram, né, outras empresas e contrataram CEO para tomar frente. Então, esses são os caminhos de profissionalização. Eu vou ter uma gerência profissional no meu negócio e o negócio não foi feito para durar até onde eu viver. O negócio ele é feito para ele prosperar. Então, muitas empresas contratam pessoas mais profissionais, né, para se manter o negócio. Ainda que você vai ter menos família mais para frente, mas o negócio está profissional. Ele foi formatado para você ser profissional. Ou então, vai chegar algum momento que, se o negócio não estiver profissional, é melhor e mal gerido pelos filhos, ou que os filhos não participem, é melhor que o negócio seja até vendido, porque aí a família recebe o dividendo, ou faz uma outro tipo de jogada, ou enfim, você faz um outro tipo de negócio, né? Você cria outro tipo de negociação para que o negócio funcione, ou você cede o aluguel do espaço, ou você faz o que você puder fazer para que aquela indústria ainda te retorne dinheiro, né? Ou você vende, ou você terceiriza, né? Tem gente que faz assim, olha, eu vou vender meu negócio, mas eu quero continuar tocando, eu quero continuar no negócio, né? Às vezes isso acontece. Por quê? Com medo do negócio não ir para frente, né? E a família ou a família não conseguir. E aí a gente sabe que quando uma empresa não consegue seguir para frente, é porque ela está endividada. O único motivo que faz as empresas fecharem é o endividamento. E aí quem é que vai comprar
né, vai comprar uma empresa endividada, em qual sentido? Então, esses processos de separação, definição do herdeiro são importantes. E as vantagens que você tem de fazer essa tramitação bem feita é que você gera responsabilidade, experiência para o herdeiro e confiança, né, para que esse processo aconteça. Então, tem sugestões de alguns, já ao longo desses anos, eu já vi vários clientes que arrumaram trabalho para o filho em outra empresa, para que ele fosse funcionário de um amigo em outra empresa, trabalhar num segmento que não tem nada a ver, para ele perceber como tratar as pessoas, isso em primeiro lugar. E outra, como é difícil resolver problemas, né? Então, essa etapa dele passar um momento em outro lugar era para justamente ele perceber que você tem que dar importância àquilo que você faz. E aí, quando o filho voltava para participar da empresa, ele já tinha uma responsabilidade maior sobre as atitudes dele dentro da empresa. Ou seja, não chegava atrasado, né? Chegava no horário correto, trabalhava de segunda a sexta-feira, no mínimo, né? Porque tem filhos aí que trabalham sábado, domingo, e não tem dia, não tem hora. Então, isso gerou responsabilidade. Então, tem algumas empresas, algumas empresas familiares que sugerem que o filho trabalhe em outro lugar antes de vir trabalhar na própria empresa. E tem aqueles que já tem um negócio, o que ele faz? Eu tenho um cliente tem uma concessionária, vamos supor. Ele Sim. faz o filho trabalhar na área de almoxarifado. Então, você vai lá trabalhar no almoxarifado. O que é almoxarifado? Você vai receber, você vai guardar a peça e na hora da expedição você vai separar a peça para o mecânico ir lá e fazer a manutenção do carro. E assim vai. O filho passa pelo almoxarifado, depois ele passa pelo setor de compras de peças, porque ele já conhece as peças. Depois ele passa para ser os gerentes da oficina ou apontar os serviços dos produtivos. Depois ele vira o gerente da operacional da empresa, tudo que funciona, todos os serviços que entram e saem são responsabilidade dele. Aí depois ele vira o gerentão, o dono da empresa, que aí ele já sabe fazer tudo, né? Já conhece todos os processos, já sabe comprar carro, vender carro, fazer manutenção, revisão, já é o responsável por ir representar o pai na bandeira, que é na Ford, na Fiat, enfim, onde tiver que ir. Enfim, essa é uma sucessão que eu considero muito legal, né? Ele faz com que o filho passe por todas as etapas. Que, embora ele seja dono, ele está operacionalizando, né, e socializando dentro da própria empresa. Então ele acaba criando, né, sabendo o que falar, o que não falar. E tem aquela questão, às vezes tem famílias que no meio de um processo acaba havendo, pode haver ou não separação, né? E às vezes tem aquela coisa, ou a questão de o meu pai, eu vou ficar de olho porque, né, eu sou herdeiro disso aqui, então eu tenho que estar aqui, meu pai separou da minha mãe. Então tem essas coisas, né? Tudo isso interfere. Eu tenho que estar de olho, o que não vai ser meu aqui? E eu conheci empresas que o filho estava mais preocupado com a herança do que em tocar um negócio adiante. Entendeu? É inacreditável, mas é verdade, né? Acontece. E se o pai fosse abrir outro negócio, vai abrir outro negócio, mas que negócio? De quê? Ou seja, ele já achava que dentro do outro negócio também tinha que ser dele. Ou seja, a confusão entre a família e a empresa provavelmente são os maiores casos que não darem andamento à segunda geração. Então é o que praticamente acontece, é isso. E a má sucessão, né? O filho que não tem habilidade, o filho não tem habilidade, não tem um comportamento adequado, beleza, tudo bem. Ele contrata quem tenha, porque ele é dono. Então, quando você não sabe fazer uma coisa, você pode contratar pessoas para fazer. Eu conheço várias empresas, né, que a família faz parte daquele processo. Né? Um irmão, um tio. Se o irmão não sabe fazer, bota uma outra pessoa. Se o irmão não sabe ser um gerente comercial, né, bota um outro gerente comercial. Se um irmão não sabe trabalhar na produção, bota um outro. Se o irmão não sabe ser comprador, contrata um comprador. Porque o importante não é onde vai estar. O importante não é onde ele vai estar. O importante é quem participa desse processo. O importante é a empresa, a sobrevivência, a sucessão, né, o crescimento, a perpetuação. Né? E isso gera, muitas das vezes, uma dúvida
né, uma interrogação em quem trabalha na empresa. Tipo assim, eu trabalho aqui porque o seu João, ele me trata muito bem, eu trabalho aqui há 20 anos, mas no dia que o seu João não tiver, como que vai ser a minha vida? Então, existe essa preocupação dos funcionários em saber se essa empresa vai durar ou se não vai. Porque tem gente que sonha em aposentar na própria empresa, né? O cara já está Sim, ali há sim. 15 anos, o cara sonha em aposentar ali. E eu já ouvi muita gente falar, o dia que o seu João não estiver presente, como é que vai ser? O dia que o seu Joaquim não estiver presente, como é que vai ser? Né? Eu fui contratado por ele. Então, existe essa preocupação muito grande dos funcionários. Então, a gestão, a má gestão, ela acaba gerando isso. E muitas vezes vêm os filhos com aquela vontade de ser dono e acha que se o funcionário não fizer o que ele está pedindo, ele começa a ser mais agressivo. E, enfim, isso aí é saber lidar com gente, né? Exato. Quantas vezes o pai provavelmente não passou problemas porque as pessoas não faziam o que ele queria? Mas ele teve que seguir adiante, ele teve que aprender a lidar, ele teve que aprender a cobrar, né? Porque às vezes o cara não faz, você bota outro no lugar. Ou pode ser que você não esteja sabendo cobrar, não é isso? Também tem isso. Exatamente. Então, a empresa pode ser familiar. Aliás, 90% das empresas do Brasil, 16 milhões ou 17 milhões, são familiares. Agora, a perpetuação depende exclusivamente da profissionalização. E essa profissionalização tem que ser pela preparação. E a preparação, você faz isso. As empresas que são maiores, as redes, quando você vai ver, o que acontece? O dono, o patriarca, o fundador, ele deixa de participar e cria-se uma governança. Né? Ou Sim. seja, vai ter lá um presidente que não é da família, ou pode ser da família, não tem problema. Mas pode ter um presidente que não é da família. E o conselho, que é a família, né? O presidente vai trazer as opções. Nós temos aí, eu acabei de falar sobre uma empresa interessante aí da região de vocês, que é a de papel. Tem um Uhum. presidente que não é da família. Tem um presidente lá que não é da família. Sim. E o staff da diretoria é da família. É de familiares que são donos do negócio. Né? Estou falando que é uma família só. Uma empresa também pode ser familiar com várias famílias. Né? Eu posso montar um negócio com você, você levar sua Sim. esposa para o nosso negócio e eu levar minha esposa para o nosso negócio. E a gente tem uma empresa nossa familiar, só que Sim. sou eu e você. Né? Sim. Então, isso também é interessante. O que a gente precisa fazer é definir o nosso papel. Qual é o meu papel? Qual é o papel, né, do Denis nessa tramitação do Denis? O que ele vai fazer? Ele vai vender? Eu vou administrar? Como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa Uhum. definir e profissionalizar melhor. Não é para Sim. tirar quem está mal. É para, se não funcionar, vai todo mundo para o ralo. Não é isso? Exatamente. Exatamente isso. Se não funcionar, Exatamente. vai todo mundo para o ralo. Então, a Na carência verdade, é da... encaixar a peça na onde realmente precisa ser encaixada, né? É Exatamente. colocar cada um na função onde ele vai conseguir levar para o negócio, levar para a empresa o melhor desempenho dele como profissional, né? Isso aí. Independente As de quem empresas, manda ou não, né? isso. As empresas familiares que eu vi que deram muito certo, um grande grupo de empresas de serviço, engenharia aqui no Rio, outras também que eu vi de serviço, de oficina e prestação de serviço na área de hospitais, duas empresas que eu tenho como exemplo, o filho fez o negócio ser muito maior do que o pai construiu. Mas assim, 5 ou 10 vezes maior. Por quê? Porque a percepção do filho foi a seguinte: eu tenho que saber fazer tudo que meu pai faz. Então, se meu pai vai numa reunião com o prefeito, eu tenho que ir junto. Eu tenho que ir lá, de paletó, de gravata. Eu tenho que ir lá nessa reunião com o prefeito. Eu quero conhecer o prefeito. Eu quero que o prefeito me conheça. Se o meu pai vai numa reunião com um grande empresário, um grande fornecedor, se ele vai viajar para visitar fornecedores, eu vou viajar com meu pai. Se o meu pai vai atender um grande cliente para fazer uma grande negociação, eu vou estar presente na negociação e vou ser o segundo negociador, né? Eu vou negociar junto, eu não vou só ouvir, eu vou negociar junto. Eu vou aprender a fazer, até que em alguns momentos novos fornecedores vão aparecer e vão negociar comigo. E aí eu já estou apto a fazer negócio pela empresa. E quando eu estou apto a fazer negócio pela empresa, gerenciar a empresa, eu tenho essa possibilidade de fazer com que o negócio perdure muito mais anos. E essa é a grande sacada, né? Como fazer o negócio perdurar por mais tempo. Exatamente, exatamente. É muito importante porque cada momento desse, dentro dessas decisões e dentro desse percurso todo,
de contato com fornecedores, de contato com o cliente, de como saber lidar lá com os funcionários, com a sua equipe, é muito importante, porque cada momento que você está participando dessas ações, você está conseguindo absorver conhecimento. E esse conhecimento é que vai moldar e te dar toda a base para que lá no futuro, na hora que você realmente precise ser colocado numa posição de decisão, que você realmente consiga ter o discernimento e o conhecimento de cada área do teu negócio para você realmente tomar a decisão correta. Quando a gente consegue ter essa visão e faz dessa forma, a gente consegue fazer o negócio perdurar. E uma outra coisa que você falou lá no início, que eu achei sim, super interessante, e que os gestores e os empresários eles precisam entender muito isso, é que a empresa ela não só vive enquanto a gente vive, enquanto o gestor vive. A empresa é um legado que você deixa para a família, para a sociedade, Perfeito. um legado de tudo aquilo que você moldou, criou e concebeu naquela visão sua de conhecimento. Perfeito. Então, quando a gente consegue entender que a gente não está ali só trabalhando para poder ter só o nosso sustento, que a gente está ali moldando um legado onde eu quero passar para os meus filhos, um legado onde eu quero passar para os meus funcionários, e que todo esse legado ele vai ser perdurado por várias e várias gerações, de acordo com como eu vou tomar as minhas ações, né? Como vai ser o meu posicionamento. Então, isso é muito importante e eu acho que é muito bonito, né? Muito bonito por conta de que você é eternizado o seu modo de trabalho, a sua maneira de gestão, a sua empresa, todo esse ideal ele é eternizado aí para as gerações futuras, né? Pois é. Então, a preocupação do empresário é que muitos não pensam. O brasileiro ele pensa para esse mês, né? Já reparou isso? O brasileiro ele vive, o empresário brasileiro vive hoje. O que eu tenho a pagar hoje? 5.000. O que eu tenho no caixa? 4.000. Tem que arrumar 1.000, né? Então, o brasileiro vive hoje. No brasileiro não vive um mês, ele não vive o ano, ele vive o hoje. E poucos empresários pensam em sucessão. Poucos empresários pensam em sucessão. A sucessão já começa com profissionalismo. Fazer as pessoas estarem no lugar certo. Se acontecer alguma coisa comigo, tudo aqui funciona se eu não tiver. Esse já é um problema, né? Se você tornar um negócio dependente de você, se alguma coisa você tem que fazer na sua empresa para ela poder andar, você já está tornando ela engessada. Exato. E aí, o dia que você não tiver, mas você tiver um herdeiro, ainda que ele não participe, ele pode chegar lá para controlar a empresa, o que tem, né? Para entender, porque o processo já existe. Né? Então, o primeiro passo, independente de ser familiar ou não, o processo, o controle. O segundo passo é definir o papel de pai, filho, enfim, no processo. E, para profissionalizar mais do que isso, tornar uma governança corporativa. Você pode ser da família, você pode ser dono do negócio, mas você não precisa estar no negócio. Você pode participar de um conselho e ter pessoas gerindo para você o negócio, que vem com experiência, vem com know-how de grandes empresas ou de empresas com aquela experiência suficiente e vão te trazer muito benefício, aumento de receita ou vão trazer tecnologias ou algum tipo de informação que vai fazer com que você tenha mais lucro por contratar pessoas com experiência. E o papel do CEO é exatamente esse, né? Ele entra para gerenciar e aí criar aquela equipe e para que você, mesmo que dono do negócio, não precise estar no negócio para que ele aconteça, para que ele gere lucro. Enfim, você pode receber os dividendos e aí sim você, de repente, colocar a empresa para ser sociedade anônima, enfim. E aí são as percepções. Mas o pensamento do brasileiro ainda é muito, muito de curto prazo. Né? Tudo para o brasileiro é curto. Eu não sei nem se eu vou viver amanhã, né? Então vou fazer tudo aqui agora. Né? E aí a questão da centralização. Eu não vou abrir mão disso. Eu fico com medo disso. Então, quanto menos ele abre mão, mais prejudica a profissionalização de todos que estão à sua volta. Né?
Então, a ideia Exatamente. da profissionalização é essa aí. É você pensar que eu conheço muitas empresas que eu passei que não vão passar da geração atual. Não vão passar. Não vão passar. Eu não sou vidente nem nada disso, mas a E a gente também forma. não fala essas coisas nem com gosto, pelo contrário, a gente fala isso com Exatamente, muita exatamente. tristeza no coração, né? Mas Exato. o panorama que a gente vê, infelizmente, mostra muito disso, né? Exatamente. Já tem, a gente passa por algumas empresas, a gente pensa assim, Ih, rapaz, o dia que fulano não estiver ali, acabou a empresa, né? E aí, às vezes, quando você quer falar com, eu quero resolver isso aqui, que nem, não, é só com fulano. Não, mas é um negócio tão simples, é só com fulano. Nossa, o negócio é tão centralizado assim, não, é só com fulano. Falei, caramba, e o dia que o fulano não tiver, né? Exato, Então, a empresa não exatamente. profissionalizou e, enfim, tem muitos filhos que conseguem seguir e o negócio consegue prosperar, né? E tem muitos filhos, como a gente está provando através dos números, que não são meus, são números do Sebrae, 70% das empresas não são familiares no Brasil não sobrevivem. Já que 70% não sobrevivem, né, e 90% das empresas do Brasil são familiares, a gente já entende que nem tantas empresas são antigas, né? Que a maioria Sim, delas são novas. E o brasileiro tem que sim, se reinventar. Então, toda hora tem que reinventar um empresário novo para gerar um negócio novo, né? É um novo rico, né? É um novo investidor, talvez. sim. Um novo investidor, um novo idealizador, né? Então, toda hora o brasileiro é muito empreendedor por isso. E quebra um, quebra o outro, não vai ficar na mão só de um. Então, vão montar um negócio porque houve oportunidade, né? Aqui, nas regiões que nós trabalhamos, né, temos muita empresa familiar. E acho que eu rodei, tem muito filho que não está presente ali, não sabe como funciona. Então, essa é uma preocupação muito grande que eu tenho. Assim, o dia que o fulano infartar, a empresa vai demorar 2 meses para descobrir como é que faz para entrar no saldo bancário, né? Porque Como, nem as senhas vão estar lá com é, acesso, né? como Realmente é que vai pagar as contas? Tem que ter uma relação muito boa, né, de confiança. essa questão aí, essa questão de centralizar, isso realmente é uma coisa assim, muito complicada. As pessoas precisam entender que mas eu acho que a pessoa não vai conseguir fazer. Eu centralizo porque eu não tenho para quem delegar. Não, peraí, olha só, você tem duas opções, né? Primeiro, a pessoa que está ali, eu vou capacitar ela para que eu possa delegar. Essa é a primeira opção. Uhum. Se eu tento capacitar e eu não consigo, mesmo capacitando, delegar funções para essa pessoa, eu troco. Sim, Simples assim, sim. né? Eu acho que às vezes as pessoas, os empresários ficam procurando formas e maneiras milaborantes de tentar resolver um problema que, na verdade, ele tem que ser resolvido de maneira muito prática. E E, não dá e para muito, ficar postergando. É simples. Eu é, preciso delegar, é a primeira coisa. Fato. Eu tenho que delegar a sim, função. Eu sim, tenho que sim, gerir o negócio, eu não tenho que executar. Certo? sim, sim, Segundo, se eu tenho um colaborador ali e eu preciso capacitar ele, eu também não posso chegar e falar assim, toma, faz isso aqui para mim. Eu nunca capacitei o cara para ele fazer aquela função. Como é que eu vou querer que ela faça? Ou senão eu é, pego o cara, coloco ele do meu lado, 5 minutos, olha, aperta aqui, faz isso, faz aquilo, tal. Faz aí para mim. Não é assim, gente. Capacitar não é isso. é. Capacitar é realmente treinar, é mostrar como que a pessoa precisa fazer a função dela. Isso. E se mesmo assim não der certo, vamos lá no mercado, vamos trazer alguém capacitado já, né, para É. botar e eu delegar essas funções. A capacitação, o profissionalismo é o ideal. Eu já tive empresas, no interior acontece muito isso, não sei por quê, porque eu sou do Rio, né? Então estava Sim, habituado no Rio de Janeiro. Quando eu vou fazer um trabalho no interior, uma vez eu fiz um processo seletivo para uma empresa e a dona da empresa, eu falei, olha, separei 3 currículos aqui muito bons e tal,
A minha equipe fez o processo seletivo e aí a dona da empresa falou assim, é filho de quem? Eu falei, como é que eu vou saber que filho de quem que é? Você vê, olha onde vai a personificação de uma empresa do interior. A É, pessoa tem que ter pedigree para trabalhar na tua empresa ou tem que ser profissional? exatamente. Entendeu? Então já Exatamente. começa aí a cultura familiar de contratar pessoas que a mãe dela já trabalhou aqui, então ela é confiável. É confiável, mas ela é produtiva ou ela é só confiável? Né? Então Exatamente. há uma confusão entre eu confio, né, eu acredito, né, que fulano vai fazer, mas não são avaliados, o candidato não é avaliado como um profissional. E aí, quanto menos, né, possibilidade você tem, mais você se enrosca, né, que a gente falou no início. Né? Eu botei uma fulana aqui, que é filha de Beltrana, mas a Beltrana falta, fica doente. Eu estou até com vergonha de mandar ela embora, porque Beltrana é muito minha amiga. E aí, como é que faz? Ah, não sei o que que eu vou fazer com aquele meu funcionário. Já escutou isso? Eu não sei o que que eu vou fazer com aquele meu funcionário. Gente, pelo amor de Deus, gente. Por favor, não é assim. Não é assim. Você está lidando com o seu negócio, você está lidando. Uma coisa que eu falo muito com os clientes é o seguinte: você está lidando com a sua empresa. Sua empresa é o seu negócio e a sua família. Você está lidando com o destino da sua família. Se a sua empresa quebra, para onde vai a sua família? É. Né? Então você tem que ter muita seriedade. Você tem que Aham. tomar decisões, né, e tomar postura de aonde que você vai ser justo, correto. A gente não está falando aí para, né, ser nenhum carrasco, na questão não é essa, Claro, né? claro. Não é essa, mas você paga um colaborador, você vai lá e investe naquele colaborador e ele precisa te dar retorno. A sinergia ela acontece quando existe troca. E qual é a Sim, troca? A troca é eu dou condição para o colaborador executar a função e ele, em troca, me dá o resultado. Se eu sim, não tenho esse princípio básico dentro dos setores do meu negócio, fica muito complicado. Fica muito sim, sim. complicado. Como diz aqui no interior, fica o samba do crioulo doido, né? Todo mundo, cada um para um lado, né? É, Cada um para um lado e vamos ver como é que acontece. Não pode ser dessa forma. assim como eu já tive experiência com filha, com filha que tinha uma ideia e a mãe tinha outra ideia, né? De uma rede de lojaria, e aí resolveram separar as lojas. Não, minha filha vai ficar com determinadas lojas, eu vou ficar com outras lojas, porque ela pensa diferente de mim e tal, enfim. Isso acaba acontecendo, a empresa ser familiar, as ideias são diferentes, então é porque Não não há é, não nada. é. Mas nesse caso também não é a melhor opção, porque você, quando faz isso, você diminui o poder de compra. Você E, tem e lá. ainda concorre, e ainda E concorre. concorre uma com a outra. Sim, É, é é. muito ruim para todo mundo quando isso acontece. Mas são decisões que às vezes têm que ser tomadas. Eu não, nunca, eu não fui sucessor de nenhum negócio. É por isso que a gente pensa dessa forma. A gente não foi sucessor do nosso negócio, então a gente sabe o quanto custa a gente abrir um negócio e Exatamente. se manter vivo Exata, no negócio. exatamente. Não são flores. Ah, mas você tem muita coisa, você conseguiu muita coisa na sua vida. Sim, mas o que eu passei, poucos querem passar. Então é a Exatamente. mesma situação do pai para o filho. O filho não quer ficar na rua, visitar um cliente, ficar até 10 horas da noite, né, numa reunião que tem que aturar o cliente falando no meu ouvido, né? Vou ficar lá, o cliente vai falar 10 horas da noite, está lá ele reclamando, um monte de coisa, mas eu estou lá, firme e forte. O filho, muitos não querem isso. Acha isso maluquice. Trabalhar é de 8 às 18. Mas o Olha pai, só. o pai fundador, muitas vezes trabalhou final de semana. Não tinha final de semana, não, Exatamente. vou viajar. Eu vou marquei com um cliente no sul, então vou pegar o avião no domingo para estar lá de manhã cedo. Né? Quantos estão dispostos a fazer o que o pai fez para fazer com que o negócio seja melhor? Não são muitos. Exatamente. Adriano, tá para um minutinho para terminar, certo? Eu queria que você fizesse suas Ok? considerações finais.
Eu queria agradecer, você novamente trouxe para a gente aí um Obrigado. conteúdo muito importante, várias dicas importantes. E, pessoal, muito obrigado pela presença de todos aqui nesse feriado, tá bom? Fica à vontade aí para suas considerações Beleza. finais. Bom, pessoal, a gente agradece aí a participação de quem esteve presente. O vídeo vai ficar provavelmente disponível Sim, vai estar aqui no e IGTV. tudo que a gente está falando é devido à nossa experiência. Então, a gente tem experiência para falar, a gente tem experiência para fazer a nossa colocação. Se você seguir alguns procedimentos que são importantes, pelo menos uma frase de reflexão a gente quer deixar aqui com vocês, para que vocês pensem que, se não acham que é assim, passa por alguma experiência para você ver. E aí depois me diz, né? Porque é importante que as pessoas passem por experiência para chegar a conclusões que a gente já chegou ao longo dos anos. E aí, enfim, a caminhada é essa aí, essa É isso sugestão. aí. Valeu? Muito Muito obrigado, Jean. obrigado.